gostaria somente de agradecer imensamente todos os municípios que se mobilizaram, que realizaram as conferências, né? Todos os delegados ouviram e se prontificaram para o chamado, para a discussão pública, né? Para que a gente possamos estar aqui hoje. Quero aqui agradecer, eu enquanto conselheira na CRSANS, eu sou nutricionista de formação e faço parte do Sindicato de Nutricionistas, e quero aqui agradecer e exaltar a necessidade e a importância, né, do esforço do sindicato estar trazendo nós, nutricionistas, para a discussão dessa pauta. Hoje nós temos, né, nutricionistas em praticamente todas as comissões, né, Vera? E eu acho isso muito importante. Pessoal, eu acho que todo o tempo aqui agora, o foco e o objetivo é para as discussões das propostas nos grupos, né? E vamos juntos aí focar nesse objetivo. Agradeço a todos, estamos aqui à disposição. Tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. A gente já começa com resiliência, né? Porque acontecer essa conferência, que esse salão cheio, tudo que a gente viveu hoje, desde as 9 da manhã, para a gente comemorar. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. A gente está num momento onde a gente se discute não só segurança alimentar, mas no conceito de insegurança alimentar, né, por todo o estado de São Paulo. Somos mais de 14 milhões de pessoas que estão ali fora, esperando o resultado desse grupo aqui, né? Eu sempre costumo dizer nas conferências que eu acho o que é mais bonito, né? A gente está aqui reunido numa tarde para discutir uma questão que nem sempre atinge a gente diretamente. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem o café da manhã, tem o almoço, tem o jantar, tem acesso a uma alimentação saudável. Quem que está precisando que a gente lute por eles aqui são esses 14 milhões de paulistanos e paulistas que estão precisando sair dessa condição de insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou a grave, que é a fome. E o Estado de São Paulo, a gente conta muito com vocês, né? Uma ação compartilhada entre o poder público e a sociedade civil. Não há como construir políticas públicas de forma isolada. A gente precisa se unir, a gente precisa entender que quando eu sinto fome é problema meu e quando o outro sente fome é problema nosso. Tá? Então eu queria muito, eu acho que essa conferência para mim ela vai ser emblemática. A gente está finalizando as conferências regionais, foram ao total de 16, e essa está sendo emblemática porque apesar de toda a diversidade que aconteceu, acredita, né? Aí a gente está assim, né? Acredita quem quiser, né? Mas toda a diversidade que aconteceu, a gente está aqui, ó. Quase 200 pessoas, que era o público que a gente esperar lá na secretaria. Tá bom? Então eu queria agradecer. Foram 175 municípios, somado aqui São Bernardo do Campo, Francisco Morato, Carapicuíba, Mauá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Franco da Rocha, Guarulhos, Santo André, Mogi das Cruzes, Osasco, Taboão da Serra, Embu das Artes, Diadema. Então, aqui estão os municípios da Grande São Paulo. Ao total foram 175 cidades que atenderam ao chamado do Estado e fizeram pela primeira vez as conferências como etapa prioritária e obrigatória para a conferência regional. A gente entendeu que não adiantava discutir política pública tão importante para atender uma população tão grande que precisa com meia dúzia de pessoas numa mesa. Então a gente abriu, a gente mobilizou, a gente articulou e tá aí. 12.200 pessoas participaram das conferências municipais e isso só aconteceu por conta de vocês, dos municípios. Eu sempre costumo dizer, o Estado, ele é uma instituição que não funciona se não houver apoio e ajuda dos municípios. Tá bom, gente? Obrigada e boa conferência a todos. Nesse momento eu vou pedir a todos uma salva de palmas para a nossa mesa. Está em votação agora. É manutenção 15%. Para manutenção, nós tivemos 94 votos, ok? Então, em vermelho, o término da apresentação das propostas na plenária. Todos de acordo? Por favor, não vamos canjar. Mas quando não tiver, avisa a gente que não está ouvindo, tá? A colega colocou certo, 50%.
Ele tem um destaque no 14. Eu participei da Conferência Nacional da Saúde. Esse assunto que está sendo proposto, que seja resolvido pela plenária, eu sou favorável. Porque quando aconteceu a Conferência da Saúde em Brasília, isso muito se discutiu e não foi feita alteração. Ficou por conta da comissão para discutir o assunto. Portanto, eu sou favorável. Primeiro que nós estamos numa instância regional, não na estadual. Uma instância nacional debate a política, porque não tem eleição para delegado, não tem outra esfera. Os casos omissos nesse regimento que nós acabamos de ler, se tem omissão é nossa, porque a omissão não foi revelada por esse plenário. Caso se não foi revelada, nós não tivermos condição de fazer, a mesa que tem que dirimir quando ela aparecer. Do regimento, porque eu estou sedenta para discutir segurança alimentar e nutricional. Manutenção do regimento, por favor, levante seus crachás. Pronto, já ganhou já. Todo mundo, 100% aí. Maioria, né? Podemos seguir? Obrigado. Levante os crachás, por favor. No regimento do crachá, levante os crachás, por favor. Contra a leitura. Então tá. Foi aprovada, a leitura será feita na íntegra de todo o regimento que é Meio-dia e 30, credenciamento, que houve mudanças no horário, né? Às 13 horas, abertura e eleição de um secretário no relator. Às 13h20, leitura e aprovação do regimento interno da Conferência Regional. Às 13h50, palestra magna, informar nome e cargo. Às 14h20, apresentação da metodologia da conferência. 14h30, divisão dos grupos de trabalho e discussão dos eixos temáticos. 16 horas, pausa para o café. 16h15, apresentação das propostas da plenária final. 16h40, eleição dos delegados para a 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutrição. sp@sp.gov.br no prazo de 5 dias após a realização da Conferência Regional. Capítulo 7. Da eleição dos delegados. Artigo 10. Os delegados da 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo serão eleitos após a aprovação das propostas e de acordo com o regulamento da 6ª CESAM de São Paulo. Parágrafo 1. Deve-se observar as vagas destinadas aos povos e comunidades tradicionais e todos aqueles que têm relação em regime de cotas, que necessariamente deverão ser preenchidas por este público específico, não podendo ser ocupadas por sociedade civil geral. Parágrafo 2. Após o preenchimento das vagas dos 2 segmentos das cotas, os delegados votados ficarão na condição de suplentes, respectivamente, obedecendo a ordem de votação do maior para o menor. Levante os crachás, por favor, gente. Manter o regimento. Levanta e vai abaixando, colocou abaixo. 70 votos para manter. Da votação ser no grupo e manter somente propostas, 5 propostas. Levante o crachá e segure, por favor. Segura. Vai baixando. Foi 70 para manter o regimento. Agora vamos ver a outra proposta. Dois votos para a proposta
Da Vanessa. Abstenções, por favor, levante os crachás. Não teve. Está mantida a proposta da Vanessa com 72 votos. Ganhou da Vanessa. As 10 propostas ser trazidas, 5 propostas para o plenário, certo? Então tá, senhor. Quantos delegados tem? Desculpa, mas eu não entendi bem. Nós somos mais de 180 pessoas, porque só nas cadeiras são 180 pessoas. E votou 70 numa proposta, 72 no outro e não houve exceção. Alguma coisa está errada. Pessoal, assim, ó, nós temos sempre, ó, questão de ordem aqui, pessoal. Senhor, deixa eu só colocar. Nós estamos com um grupo de delegados. Ó, por favor. Nós estamos com um grupo de delegados e além dos delegados nós temos observadores e convidados que não têm direito a voto. Só têm direito a voz. E também nós temos as pessoas que não querem nem se abster e nem se manifestar. É o direito que eles já têm. Então a gente precisa respeitar isso. Aprovado o regimento! Depois de 1 hora de discussão. Regimento complicado. Discutido e aprovado o regimento, nós vamos passar agora, nesse momento, para a nossa palestra mágica. Nesse momento, convido o digníssimo doutor, mestre em desenvolvimento territorial e meio ambiente, o senhor Marcelo Marzenda Lucas, para dar início à sua apresentação. Secretário de Direitos Humanos e Participação Popular na Prefeitura de Araraquara. A parte mais importante também é a discussão nos grupos, dos eixos das propostas, para que vocês se qualifiquem bem aqui. Marcelo Mazeta. Ser levado para a conferência estadual dessa região, que é muito importante e estratégica para o Conselho Estadual. Mas antes de iniciar minha fala, eu gostaria de agradecer então a Rita de Cássia, que é a conselheira que fez o convite para nós, companheira de luta e militância, a Vanúzia, que é a coordenadora de Segurança Alimentar Nacional do Governo do Estado de São Paulo, na pessoa dela, agradecer todo o governo pelo convite, por estarmos aí junto realizando todas essas etapas, as conferências regionais no Estado de São Paulo. E na pessoa do Hélio e da Luci, que são gestores públicos municipais, o Hélio em Mauá e a Luci em Diadema, cumprimentar todos os gestores e gestoras municipais aqui presentes, né? Ao promotor que já se foi, mas deixou o contato aí, né? O Reinaldo, doutor Reinaldo, que tem representado o Ministério Público aqui nesse momento, nessa etapa, né? Então, esse foi um grande momento importante de participação social brasileira na construção de uma política, do início do processo de construção de uma política pública, né, dessa pauta, organicamente dentro do governo federal. Depois, a gente tem aí a segunda conferência, que acontece em 2004, mas antes nós temos o governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique, ele transforma o início do Conselho e as ações da Segurança Alimentar Nacional numa ação compensatória do governo, comandado pela Ruth Cardoso, a ex-companheira do Fernando Henrique, que trabalhou aquele projeto, não sei quem é mais velho aqui vai se lembrar, que é o Comunidade Solidária. Vocês lembram que ia para várias regiões e estados do país, né, com um projeto, mas ele dava conta de uma certa parte do processo, né, daquilo que se entende como um todo, né, que é a segurança alimentar e nutricional. E aí acabou ficando um pouco, né, capenga. Aí depois nós temos a Lausanne, que foi sancionada e criada em 2006, a terceira conferência
A segunda foi em Olinda, a primeira em Brasília, a terceira em 2007 foi em Fortaleza, né? E em 2010 um grande avanço onde o país consegue aprovar uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, a PEC 64, inclui no artigo 6º da Constituição o direito humano à alimentação. Então, isso também é um dado fundamental e importante, porque a partir disso, estando dentro da Carta Magna, a gente tem condições de exigir que as instâncias de poder e os mecanismos judiciários, inclusive, possam cobrar dos governos, tanto municipais, estaduais e o próprio federal, que combata a violação do direito humano básico à alimentação e nutrição, porque consta hoje na nossa Constituição. Depois nós tivemos o impeachment da presidenta Dilma, mas naquele momento do impeachment, o Brasil havia acabado de sair do mapa da fome. Né? Por que o Brasil saiu do mapa da fome? Porque desde 2002 a 2016 tivemos uma política pública que foi construída efetivamente e com a participação social, né? E trabalhado de modo intersetorial. Né? Todo mundo lembra, esses são um pouco mais velhos, como que isso se deu. Né? E, infelizmente, de lá para cá, nós viramos uma página, porque nós tivemos um projeto de sociedade, de país, que foi colocado pelo então presidente Michel Temer, que tirou do centro da pauta política, tirou do centro, né, da agenda nacional e internacional o combate à fome e à miséria. Né? Então, quando você estabelece o teto dos gastos, que é a PEC da morte, né, infelizmente, você está cerceando que as políticas sociais tenham recurso. Né? Por 10, 20 anos, foi isso que foi aprovado. Você desconstrói e fragiliza o direito dos trabalhadores, né? Indo direto contra a CLT ali, né? Você, como se diz, deixando mais aberta, né, a legislação, dando condições para que o capital possa dominar aquele mínimo de direito que o trabalhador tem, incide diretamente também, né, na questão da fome e da miséria do país. E aí, a gente, em 2019, o primeiro ato do presidente da República quando assume foi, dentre outros, né, extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E com isso, o que ele faz? Ele anuncia que, né, a participação popular não é um dos pilares da política de segurança alimentar nacional, estava sendo extirpada do processo. Né? Quando você extingue, você extirpa, você tira. Então, a participação popular estava sendo excluída, extirpada do processo, né, naquele momento. O Brasil acaba retornando para o mapa da fome. Né? Todo mundo aqui recorda e lembra aí, recentemente, que nós retomamos ao mapa da fome. E aí, o que isso significa para nós? Né? Mais desemprego, mais falta de condições básicas para as pessoas e também a insegurança alimentar e nutricional avassaladora. Né? Então, a Rede Pensam, que naquele momento representou o grupo porque nós tivemos também, infelizmente, um corte de recursos significativo no Ministério da Ciência e Tecnologia, que desenvolvia um trabalho e um estudo permanente de monitoramento da fome, da insegurança alimentar no Brasil, que era uma referência. Né? E aí, o que acontece? Esse grupo se reúne na Rede Pensam e elabora, né, estudos e vai para cá, né, faz o levantamento em loco de alguns municípios e dali se tira o diagnóstico que o Brasil havia voltado para o mapa da fome, mas não como um dado da Rede Pensam, mas como um dado que diagnosticado por esse grupo de pesquisadores e que a FAO depois vem e dá, né, reconhece isso. Tá? E aí o que acontece? A partir desse ano, né, um dos primeiros atos também da presidência da República foi restituir o CONSEA, o Conselho Nacional
de segurança alimentar e nutricional. E ele volta com muita força. Por que ele volta com força? Porque ele já volta com algumas diretrizes, e uma delas é realizar rapidamente as conferências, a participação popular. Né? Então, retoma aquilo que foi, né, extirpado, retomado, recolocado no seu lugar, para que a gente pudesse estar aqui hoje, inclusive, porque as conferências são fruto de uma diretriz de um governo que está, né, estimulando a participação e a forma de se organizar a sociedade. E a área nutricional não é o assistencialismo, pelo contrário, é garantir o direito das pessoas de terem acesso regular e permanente à alimentação e alimentação de qualidade, né? E não é um braço nem algo que aquilo é assistência, não consegue resolver, nós vamos estar lá para a segurança alimentar atender, né? Então, nós temos que organizar e ajudar a enfrentar esses dilemas que existem. Eu digo isso porque nós vivemos, quem está no município, na gestão municipal, e convive com isso diariamente, sabe o que eu estou dizendo, né? Que às vezes o CRAS ele não pode ser um balcão de entrega de cesta básica, ele não é esse local, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa atender essas demandas das pessoas que estão em situação de extrema pobreza e miséria, né? Mais articulado com outras políticas públicas e programas emancipatórios, né? Porque se a gente vai num lugar e vê a pessoa que está lá há mais de 5 anos, 6, pegando cesta básica, ela tem algum problema, né? Então não dá para a gente dar manutenção ao assistencialismo. Nós temos que trabalhar com vistas à emancipação dessas pessoas e dessas famílias, né? Não é mantê-las naquele programa. Mesmo porque entrega de cesta básica não é programa, é uma assistência alimentar emergencial, né? Então, esse é um aspecto que a gente também precisa considerar. Inclusive, na pauta econômica, nós estamos tendo uma mudança de paradigma, né? Nós temos um ministro da Fazenda que está trabalhando a questão econômica, mas também está trabalhando a questão socioambiental, o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, a intersetorialidade da segurança alimentar, das especificidades das ciências modernas, né? Do positivismo, que aí é a nutrição, o combate à obesidade, né? Toda essa área da saúde hoje segmentada, né? Ela pauta e sai dentro desse escopo do Josué de Castro, que também foi um grande político, né? Um deputado, depois, o primeiro ele fundou a FAO, que é o braço da ONU para alimentação e nutrição. Então o Josué de Castro criou hoje aquilo que nós chamamos de FAO, né? Ele criou lá atrás. Isso não foi divulgado porque nós vivíamos um período de ditadura militar no Brasil, onde as informações de pessoas como ele estavam alijadas do processo de construção de uma sociedade mais justa, democrática e participativa. Então, ele acabou dando sua contribuição, mas também de fora ajudou a construir no mundo esse processo, né, da segurança alimentar e nutricional a partir dos seus escritos. E a grande base é a Geografia da Fome. Então, de segurança alimentar e nutricional, promovido pela FAO, o primeiro evento da FAO aqui no Brasil, a partir de uma prefeitura municipal, foi organizado um grande seminário do a Fome e os desafios dos anos 90, né, aqui na cidade, na nossa capital. Depois, nós temos aí o governo Collor, que assume o governo, e em 1990 ele recusa uma proposta que é ofertada, né, coordenada pelo então Luiz Inácio Lula da Silva, que faz a apresentação de um programa de um governo paralelo, ou seja, tudo aquilo que estava dado tinha alguns princípios dos quais, né, se diferiam daquilo que se pensava enquanto uma sociedade, né, democrática. Então, aí o que acontece, esse governo paralelo trabalha a criação junto a Itamar Franco e o Betinho, não sei se vocês lembram, um grande ícone do combate à fome e à miséria com a campanha. O município está dentro da Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, tá? No governo do estado está dentro da Secretaria, parte está dentro, né? A institucionalidade dela
está dentro da Secretaria de Agricultura, de Abastecimento, né? E uma outra parte, por exemplo, restaurantes populares e tudo mais, restaurante com prato, está dentro das sedes, né? Agora eu falei, a primeira questão que a gente precisa ter em mente, do meu ponto de vista, é a gente saber qual é o modelo de sociedade que está dado para a gente trabalhar, né? Qual é o projeto que nós vamos trabalhar, como que nós vamos construir a soberania alimentar, tendo em vista os vários aspectos que vão incidir, né, na conquista dessa soberania, né? Porque nós temos aí empresas transnacionais, nós temos aí os alimentos ultraprocessados invadindo, né, várias frentes, né, de atuação, né, principalmente nos grandes mercados e comércios, e às vezes a população que tem de baixa renda, ela vai nesses alimentos porque são mais fácil acesso, né? Tem a publicidade, a propaganda que instiga, tem o fast food e assim por diante, né? Então, como que a gente faz, né, para trabalhar dentro, e aí a gente entra depois no CISAM, porque no CISAM nós temos que ter também uma linha de pactuação com a iniciativa privada, e isso infelizmente não avançou no país. Eu acho que é um ponto de pauta que precisa avançar na Conferência Nacional, que é como nós, né, como o CISAM lida, trata, pactua com a indústria de alimentos, né, com as transnacionais, com a indústria do veneno, aquela que, né, bota lá o veneno no alimento o tempo todo na hora da produção e depois quer colocar na mesa para a gente botar no prato e comer, né? Às vezes goela abaixo porque às vezes a gente não tem opção de comprar o alimento, né, orgânico, saudável, a produção de hortas urbanas comunitárias ou hortas rurais, né? Que tem a pauta da agroecológica, orgânica, ela é fundamental, né? Para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, e também as crianças, aí já entrando na pauta da educação, né? Também desde o início do seu processo formativo possa ter acesso a uma alimentação saudável dentro da alimentação escolar, né? Então esse resgate agora do programa do MDA, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ele tem um papel fundamental nesse resgate, né, de fazer com que o PNAE seja executado no mínimo 30% adquirido da agricultura familiar, né? Mas nós precisamos chegar, eu me lembro, né, Vanessa, que São Bernardo chegou a 100% lá atrás, há uns anos atrás. Então, por que nós não podemos chegar, né, a 100% do alimento saudável? Então, o CISAM, gente, ele é o grande pilar que precisa se consolidar, nós precisamos lutar e trabalhar, porque infelizmente nesses últimos anos ele ainda não estava, né, pronto e consolidado, por isso que foi muito fácil de ele ser, né, desmantelado. Então eu penso que assim como o SUS, nós precisamos sempre olhar para aquilo que é bom e que dá certo, né? O SUS foi uma grande referência e ele salvou vidas durante a pandemia de Covid-19, né? Então é graças ao SUS que nós precisamos também olhar para aquela tragédia mundial que a gente viu, e o Brasil foi é claro, teve esse amparo do sistema, né? E a gente olhar para ele e fazer, tanto no SUAS como no CISAM. Então, olhar e, é claro que ele começou há muito mais tempo do que o CISAM, né? Mas para que o CISAM possa avançar e se consolidar, a gente também precisa olhar principalmente para as experiências exitosas nos municípios. Não adianta, a esfera federal e estadual, ela fica na abstração, né? Ela não é o chão que a gente pisa todo dia, ela não é onde a gente produz, né? Onde a gente senta e come, né? Então, por isso que nós precisamos trazer, às vezes, para a realidade, experiências concretas, para que isso possa avançar e consolidar dentro do CISAM, que ele pressupõe, né, aos municípios alguns elementos, que são 4 pilares, vocês sabem quais são, né? A realização da conferência municipal, aliás, a criação do conselho municipal, né? À luz da legislação federal, a realização da conferência, né? E a elaboração do plano municipal ou estadual, pautado aí a partir das diretrizes que saem da conferência. Por isso que a conferência ela é importantíssima, ela dá base para que depois, dentro da CAISAN, a Câmara Intersecretarial, ela criada, possa estudar e trabalhar aquilo que é proposta, anseio e desejo da população
construir, trabalhar a construção de política pública de combate à fome e à miséria. E o terceiro, como eu disse, democracia e participação social, que nós estamos retomando, né, nesse momento, e nós precisamos efervescer isso, nós precisamos fazer com que, né, cada uma entenda seu papel, tanto no Conselho Municipal, na conferência, qual o pessoal às vezes fica reclamando, mas a conferência demora, mas por que aquele chato, aquela chata levantou? Gente, é um processo pedagógico, é um processo educativo, formativo. Isso é educação popular, né? Aquilo que o nosso saudoso Paulo Freire dizia, a gente aprende fazendo, né? Educar educando, aprender educando, educando aprendendo, né? Você educa aprendendo, no dia a dia você constrói, né, aquilo que é o conhecimento. A gente nunca tá cheio, tá repleto de conhecimento, pelo contrário, a cada dia que a gente passa, que a gente vive, que a gente enfrenta, a gente aprende, cresce, né, e faz com que as coisas possam melhorar. Então era um pouco isso que eu gostaria de dizer e estou à disposição de vocês para contribuir, para ajudar. Como eu disse, vocês aqui são integram uma comissão regional formada por 38 municípios, né? Oxalá todos estivessem presentes aqui, mais um dia, quem sabe, vão estar, né? Mas todos os que estão aqui têm uma representatividade muito bacana, muito boa, e gente que, assim, a gente, né, alguns a gente conhece hoje, já conhece há um pouco tempo, mas outros de longa data que estão aí para ajudar a fazer, avançar e se consolidar essa política pública no nosso estado. Então, era isso. Obrigado, valeu, gente, estou à disposição.